A segunda epístola de João. Chegando em Apocalipse. Amém? Segunda epístola de João. Diz assim a palavra do nosso Deus: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra, fiel, verdadeira e suficiente para as nossas vidas. Dá-nos a Tua direção. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua mensagem nesta noite, a fim de que saiamos daqui fortalecidos no Senhor, e através da nossa fé, possamos, ó Deus, ser bênção em qualquer lugar. Em nome de Jesus, amém. Nós acabamos de entoar uma canção, Clamo Jesus, e a canção diz que este nome é capaz de libertar os cativos, é capaz de libertar todos aqueles que estão escravos de qualquer vício que seja. E a hora que eles estavam cantando, me deu o start para adentrarmos na palavra de Deus. O nome de Jesus é suficiente, é eficaz para libertar qualquer pessoa, para transformar qualquer pessoa. É por isso que Jesus veio a este mundo, é por isso que Jesus se ofereceu, é por isso que a vinda de Jesus é uma vinda vicária, é uma vinda substitutiva, porque tão somente Jesus Cristo é capaz de transformar o homem pecador. Só que nada é fácil. E vou dizer mais: nada é fácil, nada foi fácil e nada será fácil. Vamos lá? Presente: nada é fácil. Passado: nada foi fácil. Futuro: nada será fácil. Nada em todas as áreas da nossa vida. Basta você olhar para o seu contexto, para a sua realidade, e você vai perceber que nada é fácil, nada foi e nada será fácil. E a vinda de Cristo a este mundo não foi, não é e não será fácil, principalmente para aqueles que deturpam a palavra de Deus. E é por isso que a palavra de Deus, a partir dos apóstolos, eles sempre disseram: a igreja deve permanecer na doutrina dos apóstolos. É o alicerce da igreja. Por quê, pastor? Porque lá no primeiro século, logo quando Jesus subiu aos céus, e os discípulos agora, eles tinham a missão de levar a mensagem a toda a Judéia, a toda a Samaria, até os confins da terra, como nós presenciamos em Atos 1, no versículo de número 8,
assim como em Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, era a missão da igreja, levar o evangelho. Só que ao mesmo tempo que a igreja tinha a missão de levar o evangelho, ela tinha também que combater os falsos ensinos e os falsos mestres. Esse é o pano de fundo dessa carta que João escreve. Pastor, mas ele não fala que é João, como que eu sei que é João? Porque ele se apresenta como presbítero, e ele diz, o presbítero, a senhora eleita. Ele usa uma figura de linguagem para dizer que é ele que está escrevendo a igreja, essa senhora eleita. Como nós sabemos disso? Nós podemos confirmar no último versículo, no verso 13, quando ele diz, os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Ou seja, é uma carta de igreja para a igreja, é uma carta do apóstolo, do presbítero, do ancião, para a igreja. Nós podemos ver também que não só João, mas o apóstolo Pedro, ele também se identifica como presbítero. Se nós olharmos para a segunda carta de Pedro, no capítulo 5, nós vamos ver que ele diz, eu, Pedro, eu, presbítero, junto com vocês. Ele está se identificando como presbítero. E por que João, então, ele traz essa carta e fala, principalmente aqui no versículo de número 7, sobre, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. A primeira coisa que vocês precisam lembrar é que a segunda carta de João é o menor livro da Bíblia. Guarde isso para de repente você fazer uma pergunta para os seus filhos. A segunda carta, ou a segunda epístola de João, é o menor livro da Bíblia. E por que João escreveu esta carta? Assim como já foi dito, surgiam no primeiro século da igreja, com o nascimento do cristianismo, podemos dizer assim, surgem também alguns pensamentos, alguns movimentos que iriam contra aquilo que Cristo ensinou sobre a sua vida. Nós não sabemos datar ao certo quando que a segunda epístola de João foi escrita. Nós deduzimos que foi entre o ano 70 ao ano 100, após a subida de Cristo aos céus. Em meio ao avanço do cristianismo, então, muitas heresias começam a surgir. E essas heresias, tinham alvos específicos. O primeiro alvo era sobre a obra de salvação, a soteriologia, que nós chamamos dentro do campo da teologia, a soteriologia, que diz a respeito da salvação. Essas heresias, eles atacavam diretamente a obra de Cristo. E o que eles diziam, pastor? Qual era a questão? O grande embate era, primeiro, o legalismo dos judeus. Nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele está a todo instante combatendo os judeus, porque Paulo pregava o evangelho aos gentios, mas os judeus diziam, olha, só a obra, só o sacrifício de Cristo não é suficiente, vocês precisam também se circuncidar. Se vocês querem ser salvos, vocês precisam vir para a circuncisão que os judeus praticam. E se não bastasse só a circuncisão, esses legalistas diziam também que eles deviam também guardar as festas que os judeus guardavam, também a dieta dos judeus. Tudo isso, queridos, é uma legalidade, de maneira que os apóstolos precisaram combater o legalismo. E até hoje nós combatemos o legalismo. Isso é um mal pernicioso dentro da igreja e dentro da sociedade. Então notem que o nascimento do cristianismo já enfrenta um desses problemas sobre a obra redentora de Cristo. Jesus nos ensinou, aquele que crê no Pai também crê no Filho, logo terá a vida eterna. Os judeus vão dizer, não, mas tem que guardar as leis. Isso é legalismo. Acompanhado com o legalismo, nós vemos também um outro movimento que nasce no primeiro século, que é o gnosticismo, os gnósticos. Eles defendiam um conhecimento para um grupo seleto de pessoas, que somente através desse conhecimento as pessoas poderiam chegar à salvação. Um outro movimento que precisou ser combatido pela igreja. É a partir do gnosticismo que nós vamos ver que essa heresia vai atacar agora não a obra de Cristo, mas vai atacar Cristo. Vai atacar Cristo. Por quê?
Porque surge naquele mesmo período um homem chamado Cirene. Esse homem, ele vai levantar a questão dizendo: olha, Jesus que vocês estão dizendo que ele é Deus, ele não é Deus não. Ele é um homem natural, filho de José e de Maria. Ele ataca a natureza divina de Cristo. E ele vai dizer então que os cristãos estavam enganados ao defender que Jesus era Deus. Por quê? Porque para Cirene e também para o movimento gnosticismo do primeiro século, eles estavam afetados por um pensamento dos gregos, que nós chamamos de o pensamento Platão e o neoplatonismo. O que tem a ver isso, pastor? É porque o pensador Platão e aqueles que vieram depois da escola de Platão, chamados neoplatonistas, eles diziam o seguinte: olha o que os gregos eram capazes de pensar. Se Deus é espírito, como pode um Deus espírito coabitar ou habitar numa carne que é má? Para os gregos, o espírito é bom, mas a carne é má. Logo, Deus sendo espírito, ele não poderia habitar numa carne que ela é má, que ela é corrupta. Então esse Jesus não é um Jesus que vocês estão ensinando. Está vendo o que a igreja precisava enfrentar no início? Hoje você está sentado aqui, você tem a tradução da Bíblia, mas nós precisamos lembrar, queridos, que lá no passado, muitas pessoas morreram defendendo o nome de Jesus. Muitos cristãos morreram para que nós tivéssemos esse acesso da verdade da palavra de Deus. É sempre um detalhe. Eles estão tentando reduzir, diminuir o ofício de Cristo e a obra que Cristo produziu na cruz do Calvário. O docetismo, o gnosticismo e também Cirene, todos os homens, todos os pensamentos levantados no primeiro século, que afetaram e impactaram diretamente a igreja. E é por isso que o apóstolo João, ele se vê na necessidade de escrever para a igreja, para alertar a igreja. É por isso que na introdução da sua carta, ele menciona a palavra verdade por várias vezes. Notem, ele diz: o presbítero para a senhora eleita, para a igreja e aos membros, filhos, aqui são os membros da igreja, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Verso 2: por causa da verdade, que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que verdade é essa? Que Jesus é Deus, que Jesus é homem, que Jesus morreu na cruz e é suficiente e eficazmente para nos dar a salvação. E ele diz que a igreja deve estar apegada a essa verdade. Pastor, por que essa carta é tão importante para as nossas vidas? Em meio a tantas mentiras e falácias que nós temos visto no nosso tempo. Se nós não estivermos apegados à verdade, nós seremos levados por todo o vento de doutrina. Seremos levados como crianças, para lá e para cá, para lá e para cá. As heresias, elas continuam, só que elas vêm com uma roupagem diferente. O que nós vemos hoje? Uma teologia da prosperidade, fazendo da igreja uma igreja, um comércio. Você traz e Deus te devolve, ou Deus multiplica a sua sementeira. Isso é teologia da prosperidade. A teologia coach, que traz sempre a autoajuda. Não é por isso que não são poucas as vezes que nós vemos nas bocas das pessoas, as pessoas lendo artigos, falando sobre coisa de autoajuda. Olha, você é importante, você é isso, você é aquilo, e dessa forma as igrejas ganham as pessoas. E isso está no quê? Na teologia do coach, do engrandecimento do homem no centro, de trazer à tona a importância do homem. E todas essas coisas nós não devemos nos apegar, devemos nos apegar à verdade. A verdade é Cristo, e tão somente Cristo deve fortalecer a nossa vida. Quando nós entendemos isso, nós somos tão somente consolados pelo Senhor, por nos acharmos fiéis em meio à sua palavra. Está achando que é fácil, querido, viver lá fora? Aqui é gostoso, todo mundo aqui professa a mesma fé. É uma igreja homogênea, porque é uma fé aqui. Mas e lá fora, quando você tem que trabalhar? Quando você tem que fazer um negócio, você tem que fechar um contrato, você tem que, enfim, negociar, se envolver com outras pessoas.
que daí requer de você a sua fidelidade na verdade. Como que faz? Sabendo das heresias que estão por detrás de todo pensamento humano. Como que você lida com isso? Você se vende? Você troca a sua fé? Você mercadeja a sua fidelidade a Deus? É por isso, queridos, que muitas igrejas estão lotadas, mas vazias de Deus. É por isso que nós vemos um cristianismo superficial crescendo e as pessoas cada vez mais doentes e carecendo da palavra. Por quê? Porque o que está sendo oferecido no púlpito das igrejas, nada mais, nada menos do que palha. Nada mais, nada menos do que um evangelho superficial, um evangelho de homens. Aquilo que Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano do período da guerra, ele vai dizer, um evangelho da graça barata. Recentemente, nós vemos agora o movimento dos pastores reformados defendendo, ou combatendo, melhor dizendo, essa hipergraça que está sendo pregada nos púlpitos das igrejas. A hipergraça é, vem como você está e permanece do jeito que você está. Por quê? Porque você está no centro. Você faz da sua vida o que você achar melhor. E Deus, Ele sempre vai passar a mão na sua cabeça, porque afinal de contas, você que é importante. Essa é uma hipergraça mentirosa e perniciosa na vida da igreja. Notem, queridos, que assim como a igreja enfrentou diversas heresias no Antigo Testamento, lá no início do primeiro século, com a ascensão de Cristo, naquele período quando Cristo se separa dos seus discípulos, naquele momento já começam essas heresias, elas estão presentes até nos dias de hoje. É por isso que é importante, uma igreja que é fiel, é uma igreja que lembra os seus de se manterem fiel, ou de se manterem fiéis, em detrimento das facilidades que a vida nos proporciona. Então nós devemos permanecer firmes, porque o Senhor não nos chamou para sermos ricos, o Senhor não nos chamou para sermos famosos, o Senhor não nos chamou para sermos nada mais, nada menos do que discípulo de Jesus. Você quer ser rico? Você vai ali ver se faz uma fé na Mega Sena, ver se você ganha, aí você vai ser rico. Mas pode fazer isso? Não pode, não pode. Você quer ser famoso, se inscreve no Big Brother, mas também não pode, então não tem jeito, irmãos. O negócio é nós viver a nossa vida pacata e sermos achados fiéis diante do Senhor. Nós não podemos perder isso de vista. Não podemos perder o nosso legado diante dos nossos filhos, diante da nossa família. Não é nada melhor do que você ver a família desenvolvendo, os filhos olhando para o seu legado, olhando para a sua história, olhar para os nossos pais, que trilharam dias difíceis para deixar o legado. Permaneçam fiéis na palavra do Senhor. A palavra de Deus é o fundamento da igreja. A palavra de Deus é o fundamento da igreja. A palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas. Eu tenho falado isso. A palavra de Deus é o fundamento da igreja. A palavra de Deus é suficiente para as nossas vidas. Não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra é a Bíblia. E feliz é o homem que medita nela dia e noite, que não fica escutando falsos profetas, falsos mestres, que a nossa cidade, vamos falar da nossa cidade, está abarrotada. Está abarrotada. Cuidado, tenha atenção. Deixem eles para lá. A questão é você e a sua casa, sempre se acharem firmes no Senhor. Olha o que João diz aqui no versículo 2. Olha lá. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A palavra de Deus permanece em nós e nela nós devemos ser perseverantes. Ser perseverantes. Essa palavra, ela deve ser sempre um renovo nas nossas vidas. Você quer renovo para a tua vida? Não ligue no rádio, não. Tem gente que liga no rádio, pode ligar no Peregrino, tá? Segunda, sexta, da 1 a 1h30, pode ligar lá no Peregrino, que é palavra de bênção. Mas tem uns que ligam no rádio para ver o signo. Deixa eu ver meu signo essa manhã, que eu preciso dar um renovo, eu preciso dar uma guinada na minha vida. Crente não faz isso não, irmãos. Crente não faz isso. Então cuidado, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos faz
permanecermos tão somente fiéis nele. Então, cuidado com os Cerintos da vida, porque Cerinto, ele foi um grande questionador da natureza de Cristo. Ele colocou em xeque a natureza divina do Senhor. Sabe o que ele alegou? Esse Cerinto, ele foi tão terrível que ele disse o seguinte: olha, esse Jesus homem, ele foi homem normal, vocês que estão endeusando ele, mas ele teve um momento que ele foi Deus. Sabe em qual? Quando João Batista foi batizar ele. Naquele momento, aquela pomba que desce, aquele movimento que teve, aquele foi o Cristo que desceu dos céus e passou a possuir esse Cristo humano. Esse homem chegou a dizer isso. Aí, a partir desse momento, então, esse Cristo humano passou a ter também o Cristo dos céus. Só que lá na cruz, o Cristo do céu abandonou ele, deixou ele sozinho, de maneira que o Cristo humano que morreu naquela cruz, e esse Cristo humano não é suficiente, ele não é poderoso para te salvar. Sabe por quê? Porque naquele momento ele mostrou fraqueza, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Cristo poderoso abandonou ele. Tudo isso é heresia, queridos. Tudo isso é construção da mente humana, a mente falível. Cuidado com as heresias, cuidado com aquilo que você ouve. A palavra de Deus está aqui sempre aberta, sempre disponível para os nossos corações. Devemos estar tão somente firmados na palavra de Deus. Uma frase do reverendo Augusto Nicodemos que eu gosto muito, e diz o seguinte: o que salva é a verdade. O que salva é a verdade, e a verdade é Cristo, e não as boas intenções do seu coração. Eu gosto muito dessa frase. Ele diz isso: o que salva é a verdade, e a verdade é Cristo, não são as boas intenções do seu coração. Pastor, tem que fazer isso no culto. Pastor, tem que fazer aquilo no culto. Não tem que fazer nada, nós temos que pregar a palavra. Nós não precisamos colocar globo de luz aqui, nós não precisamos pintar a parede de preto, nós não precisamos fazer cartãozinho de quinta-feira, 7 quinta-feira você vai receber sua bênção. Tudo isso é o evangelho e mais alguma coisa. Nós não precisamos disso, porque a palavra de Deus, ela é suficiente para transformar a nossa vida. O que nós devemos pedir ao Senhor? Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa crer no Senhor. Aumenta a minha fé. É isso que nós devemos tão somente pedir a Ele. Por que João escreveu essa carta? Para combater os hereges, para combater os falsos mestres, e também mostrar que a liderança da igreja é responsável pela vida da igreja. A liderança é responsável pela vida da igreja. Logo, todos nós temos a responsabilidade de cuidar da vida da nossa igreja. Temos que estar atentos, devemos estar juntos, fortalecendo uns aos outros em amor no Senhor. Tem alguém fraco na fé? Tem alguém trôpego na caminhada cristã? Está vacilando? Nós precisamos nos aproximar, auxiliar. Meu irmão, qual que é a dúvida? Qual que é o problema? Vamos caminhar junto. É por isso que João escreveu esta carta. Como combater as heresias? Como combater? Pela palavra de Deus, a verdade. A verdade é a palavra do Senhor. Salmo 119, verso 89, vai dizer-nos o seguinte: Salmos 119, verso 89, diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Se nós olharmos também para Isaías, capítulo 40, verso 8, vai nos dizer o seguinte: Isaías, capítulo 40, verso 8: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Notem que tudo é passageiro, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu gosto de uma frase de um autor desconhecido que ele diz o seguinte: o tempo muda, as civilizações evoluem, os conceitos sociais se alteram, mas a palavra de Deus permanece imutável para a glória de Deus. Vou ler novamente: o tempo muda, as civilizações evoluem, os conceitos sociais se alteram, mas a palavra de Deus permanece imutável para a glória de Deus Pai, porque Deus não é homem para mentir. O nosso Deus é maravilhoso.
E é dessa forma que nós devemos viver, tão somente na verdade do Senhor. Concluindo, para nós aplicarmos essa mensagem aos nossos corações. Verso 2, ele diz o seguinte. Verso 2, nós já lemos esse verso, diz: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A aplicação para a nossa vida é que a palavra deve permanecer em nosso coração. Você tem guardado a palavra no coração? A Bíblia diz que eu guardo a palavra no coração para não pecar contra Deus. Não são os seus achismos, não são os seus pensamentos, é a palavra de Deus. Notem que todos aqueles que tiveram pensamentos, fábulas, gnosticismo, um conhecimento elevado, filosofias, tudo isso levaram a distanciar-nos da palavra de Deus. Todos aqueles que trilharam pelo caminho da filosofia, do gnosticismo e também de fábulas, se afastaram da palavra de Deus. Só pontuando, pastor, a filosofia é ruim? Não, desde que saibamos usar a filosofia, tá? E eu sou um defensor da filosofia, desde que saibamos usar a filosofia, a argumentação, esse é o poder da filosofia nos pais gregos do primeiro século. Segunda aplicação para as nossas vidas, verso 4. Verso 4 nos diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Aqueles que andam na verdade. A primeira é que nós devemos permanecer na verdade. O nosso coração deve estar guardado pela palavra. Segundo, o andar na verdade é o quê? Andar na verdade é o quê? A Bíblia deve nortear o nosso pensamento e as nossas ações. Deve nortear os nossos pensamentos e as nossas ações. A forma como eu vivo, a forma como eu penso, a forma como eu falo, a forma como eu me reporto às pessoas, deve nortear a minha vida. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo também vai dizer isso na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Por fim, versículo 6, ele diz: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. O que acontece? Primeiro, a palavra deve permanecer em nossos corações. Segundo, a palavra deve nortear os nossos pensamentos e as nossas ações. É um dinâmico, né? O dinamismo da vida. E por fim, no verso 6, quando ele fala do amor, o amor ligado à verdade, deve fortalecer a vida da igreja. Deve fortalecer a vida da igreja. É por isso que nós, a igreja presbiteriana, ela rompeu com o ecumenismo. Por que o ecumenismo? Porque o ecumenismo, ele coloca em primeiro lugar o amor acima da verdade, coisa que nós não fazemos. O que nos resulta em amor é a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Por isso que nós devemos andar e aprender com aqueles que professam a mesma fé. E por isso que nós dizemos: fraternal abraço, fraternal cuidado de Deus, por compartilharmos da mesma fé. Então, cuidado com aqueles que têm pensamentos que divergem da nossa fé. Nós devemos influenciar essas pessoas e não ser influenciados por elas. É por isso que é muito importante, queridos, escola bíblica dominical, é muito importante de estarmos aqui aprendendo, tirando nossas dúvidas. Por quê? Porque tudo que nós estamos falando aqui, você precisa colocar em prática no dia a dia. Pastor, mas eu não sei. Então vem para a escola bíblica, aqui nós aprendemos juntos. A escola bíblica dominical é a escola da família cristã, é onde nós aprendemos os valores do reino de Deus. Volte à fidelidade da palavra. Como está a sua vida? Independentemente do cenário, o abandono à fidelidade às Sagradas Escrituras pode trazer consequências graves às nossas vidas, por nós abandonarmos a verdade e vivermos do nosso jeito. Não é dessa forma que Deus nos chamou. Deus nos chamou tão somente para vivermos a vontade dEle e não a vontade nossa, porque a nossa vontade, irmãos, ela é má. A nossa vontade é corrupta. A nossa vontade
É aquilo que Jeremias disse: o nosso coração é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É por isso que nós devemos estar perto da palavra de Deus, e não só perto, mas ler, meditar e ser praticante. Esta palavra nos leva a um compromisso. E qual é o compromisso? Seguir-te-ei, Senhor, por onde quer que andares. E que este Deus, o Deus dos nossos pais, possa abençoar a sua vida neste domingo, abençoar a vida dos seus filhos, de maneira que nos achemos sempre em obediência ao nosso Deus. Curva sua fronte, vamos orar.